Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um tema que é muito comum, que são os relacionamentos afetivos. Bom, gente, muitas pessoas hoje têm dificuldade, em estar mantendo um relacionamento afetivo saudável, talvez até atrair também um relacionamento afetivo. E muitas das vezes as pessoas não sabem o porquê disso, não faz ideia do que é que está limitando ela ou impedindo ela de atrair esse tipo de pessoa na própria vida. Pior disso é que as pessoas têm a tendência a não olhar, para essas questões, tem dificuldade de olhar para essas dores e acha que às vezes colocando isso debaixo do tapete é a solução, E só que infelizmente viver com a dor é algo que vai ser diário, vai ser algo que vai estar com você por toda a sua vida enquanto você não olha para isso. Ao passo que quando você resolve, decide, tem a coragem de olhar para essa dor, a gente vai ali olhar para ela, a gente sente ela, mas ela se ressignifica, ela se transforma, ela deixa de viver junto com você. Existem vários fatores que levam as pessoas ou a se afastarem de relacionamentos afetivos ou a deixarem de atrair bons relacionamentos afetivos para a própria vida. E um deles, que é muito comum, é o medo da rejeição. E como que isso acontece? Em algum momento da sua vida, talvez lá na sua infância, em relação aos seus pais, ou às vezes talvez até numa situação que às vezes a gente julgue como boba, como por exemplo na fase da adolescência, quando a gente está começando ali a criar aquele sentimento de amor, pelo outro. A gente está aprendendo isso ali em relação aos relacionamentos afetivos. O que acontece? Como por exemplo, se numa situação lá na sua adolescência você tinha um amor platônico, você criou altas expectativas em relação àquela pessoa, mas aconteceu que aquela pessoa ela se relacionava com todos os outros ou com todas as outras, menos com você. Você sempre ficava ali em segundo plano, O que acontece com isso? A pessoa vai criando dentro dela, às vezes, um sentimento de rejeição. E com isso, ela pode passar ali talvez a querer chamar muita atenção dessa pessoa, criando situações para ela estar sendo vista. E quando ela é vista, talvez ali numa última opção, se ela aceita aquilo, talvez por uma falta de algumas virtudes dentro dela, como a falta de amor próprio, a autovalorização, às vezes ela acaba aceitando, essas que a gente chama de migalhas, E aí ela aprende que isso, é o normal, aceitar essas migalhas do que o outro tem para oferecer, E com isso, ela pode criar também diversas crenças, como por exemplo, a crença de que o amor machuca, a crença de que eu sou a segunda opção para o outro, a crença de que eu tenho que fazer muito para ser vista pelo outro. Então, essas são algumas das crenças que podem ser geradas quando a gente se sente rejeitada pelo outro, A crença de que também os homens não são confiáveis, ou as mulheres não são confiáveis, e com isso eu me coloco num lugar de me fechar. Para quê? Para me proteger. O seu corpo passa a criar como se fosse uma casca, um envoltório, ao redor aqui do seu chakra cardíaco, como uma autoproteção, E a gente não faz isso por mal, não existe culpado nisso. Isso é uma reação instintiva do nosso corpo, em criar mecanismos de autoproteção para nos proteger do amor. E aí a gente se tranca ali dentro e acaba tendo esse medo de se abrir, de se mostrar, de se dar uma nova chance, uma nova oportunidade para o amor. Por quê? Porque inconscientemente você tem essa crença de que o amor machuca, de que o amor dói, de que eu sou a segunda opção para o outro. E uma coisa que acontece também, quando a gente tem sentimentos e sensações
que são de contração para o nosso corpo, como a rejeição, na grande maioria das vezes a gente tem aprendizados com isso, né? Ou seja, uma vez que eu me sinto rejeitada, o que é que eu aprendi com isso? Eu posso ter, por exemplo, aprendido a me valorizar, eu posso ter aprendido a me colocar em primeiro lugar, né? Eu posso, inclusive, ter feito contratos comigo mesma, né? De uma maneira tão forte que a gente não faz ideia do poder da palavra e do contrato, né, pra gente. É como se fosse ali uma questão de lealdade e honra. Por exemplo, se eu crio naquele momento um contrato de que nunca mais ninguém vai fazer isso comigo, nunca mais eu vou ser segunda opção para ninguém, nunca mais eu vou deixar ninguém me machucar. Então isso a gente cria alguns contratos que vai reforçando essa casca e essa blindagem no nosso amor. Em receber o amor do outro. Com isso, o que acontece, né? Quando a gente associa algum aprendizado com o sentimento, com a sensação, né, negativa naquele momento, o que seu corpo, o que é uma tendência do nosso corpo? Ele passa a estar sempre buscando situações e pessoas para você se sentir rejeitada. Para quê? Para você aprender, para você reforçar o seu amor próprio, o seu poder pessoal, para você reforçar a sua autovalorização, né? Então o nosso corpo tem essa tendência a associar a dor com o aprendizado. Qual que é o problema disso? É eu ficar num looping eterno, né? Eu vou estar sempre, vira e mexe, a gente vai estar sempre buscando ali pessoas e situações que façam a gente se sentir rejeitado. Para quê? Para reforçar o aprendizado que eu tive lá atrás na minha vida, né? E com isso a gente não sai, né, dessa roda. E qual que é a solução para isso? É eu quebrar esse elo, é eu dissociar a dor do aprendizado que eu tive. Então, se eu aprendo a deixar tudo isso, essa sensação de rejeição para trás, levando comigo só o aprendizado, eu passo a ter o meu corpo mais leve, eu passo a atrair pessoas mais compatíveis e mais saudáveis para a minha vida. E como que você faz isso, né? Como que a gente dissocia isso? Para isso tem diversas técnicas, né? E uma coisa muito importante é a gente deixar para trás todos os ressentimentos que ficaram em relação àquela X, Y e Z pessoa, a gente aprender a olhar para aquela história como um aprendizado, levando para aquilo a sensação da gratidão, de que aquilo me trouxe aprendizados que foram muito positivos para a minha vida. Quando a gente aprende a fazer isso, deixar esses ressentimentos para trás, levar o perdão primeiramente para mim mesma, por todas as vezes que eu me senti assim na minha vida, porque eu não sabia fazer diferente, levar também o perdão para a pessoa, né, a qual você estava envolvida, porque ela também não sabia fazer diferente, e essa história que vocês viveram foi um momento muito importante para você aprender coisas boas, né? Então, quando a gente faz esse movimento de ressignificar, de perdoar, a gente se liberta. Quando a gente liberta o outro de qualquer aprendizado que eu tive com aquela história, eu não só libero o outro para que o outro também seja feliz e tenha uma nova história, mas principalmente eu me libero para que eu atraia pessoas diferentes para a minha vida, para que eu atraia pessoas boas para mim e também para que eu pare de me auto-sabotar. Porque uma coisa também que é muito comum é isso, às vezes a gente tem a oportunidade de encontrar, né, de estar aí com um bom relacionamento afetivo, só que às vezes a gente mesmo se auto-sabota. Por quê? Porque eu tenho a crença de que o amor machuca, porque eu tenho a crença de que eu sou a segunda opção para o outro, de que eu tenho a crença de que o outro vai me abandonar. Então, enquanto a gente não se liberta dessas crenças, a gente vai estar impedindo de atrair pessoas e de realmente ter uma relação mais tranquila, ter uma relação mais saudável na nossa vida, certo? Então, por hoje, era essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Então, não tenha medo de olhar para a dor, pare de colocar as dores debaixo do tapete, porque não é assim que você vai se libertar, não é assim que você vai sair de um ciclo repetitivo, né? Para a gente sair desse looping de estar sempre acontecendo as mesmas coisas,
eu preciso olhar para a dor e ressignificar ela dentro de mim, porque a causa disso tudo não está fora, ela vai estar dentro da gente, porque enquanto eu não olho para a dor, eu vou estar convivendo com ela durante toda a minha vida. E a partir do momento que eu crio a disposição e a coragem de olhar para ela, ela vai ser momentânea. É confortável? Não, não é. É um desafio? É um desafio olhar para a nossa dor. Mas se eu tenho a coragem de olhar para ela e ressignificar essa dor dentro de mim, eu me liberto para sempre. E é isso que é o mais fantástico, é isso que é o mais lindo de quando a gente ressignifica as nossas dores e deixa de conviver com ela, passando a ter mais possibilidades, passando a ter mais oportunidades na nossa vida. E passando a ter a oportunidade de se relacionar afetivamente com uma pessoa que seja boa, que seja leve para você e que te faça sentir a pessoa mais maravilhosa, a pessoa que juntos vocês podem crescer e não se diminuírem. Certo, gente? Bom, então era essa mensagem que eu tinha para trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.